Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver uma ferramenta muito legal sobre modelagem em polígono que se chama Sculpt Geometry Tool. Ela é uma ferramenta que habilita para a gente um pincel e quem estiver trabalhando com um tablet, assim que tem a canetinha, ela pode ser sensível também à pressão que você está fazendo. Então, na hora de você editar o seu polígono através dessa ferramenta, que é um pincel de escultura, digamos, você vai ter uma suavidade maior na hora de você trabalhar. Mas o mouse funciona do mesmo jeito, não precisa se preocupar, só não vai ter essa sensibilidade de pressão, ok? O que eu vou mostrar é principalmente num plano. Esse plano agora eu vou subdividir ele de uma maneira que ele fica com mais resolução aqui para a gente ver essa ferramenta funcionando. E o que é que essa ferramenta faz? O legal é que a gente pode vir nela aqui e pegar ela de cara. Ó. Sculpt Geometry Tool, ok? Se eu vier no Options dela, ela vai abrir para mim um painel de onde ela está. Se eu não abrir o Options, olha, eu fico sem saber o que ela vai fazer. Mas eu posso tanto dar dois cliques aqui, ela vai abrir o painel dessa ferramenta para mim, ou então eu posso vir aqui diretamente, se eu não tiver pego ela direto, eu posso vir aqui no meu menu Mesh Tools, Sculpt Geometry Tools, eu abro aqui pelo Options. Então, o Options ele vai abrir essa ferramenta para a gente lá do lado. Eu vou maximizar o meu painel aqui com espaço, só cliquei espaço na viewport, com o mouse nela. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o que é esse brush. O que esse brush faz? Aqui é o tipo de pincel que eu uso, tá? Aqui é o raio que a gente vai estar usando. Então, olha lá, nosso pincel, ele é aquela forminha ali, que é uma rodelinha vermelhinha. Se eu aumentar o raio dela, olha, ele aumentou para mim a espessura desse raio, tá? Que é o tamanho do meu brush. E se eu diminuir, é a mesma coisa, tá? Só para começar, essa é a conversa. Aqui a opacidade seria a pressão que eu estou falando com vocês, mas se vocês forem ver lá embaixo, se vocês estiverem usando tablet, tem aqui ó, estilo pressure. Se vocês forem usar estilo pressure, ele vai estar mapeado ou na opacidade ou no raio, onde vocês quiserem que ele mapeie, é como se fosse um software 2D. Tá? Esse daqui é o tipo de brush que a gente usa, pontinha fina, pontinha média, ou então ele todo cheio, ou então um quadradinho. Isso aqui dá para vocês explorarem, a gente vai ver daqui a pouquinho. E aqui principalmente é onde a gente mais usa, que é o tipo de parâmetro que a gente tem, ou qual operação que a gente quer que faça. Aqui no caso essa primeira é como se fosse push. Push é empurrar. Então olha, se a gente vier nesse brush aqui e apertar o push, olha lá o que acontece na nossa geometria. Não sei se dá para ver muito fácil aí, mas eu vou passar várias vezes que dá para vocês entenderem. O que ele está fazendo? Ele está esculpindo como se fosse um abaixado, né? Um empurrando essa geometria mais para baixo. O legal é que eu posso pedir uma outra ferramenta aqui também, que é a de pull. Pull é como se ele estivesse puxando para cima. Então vocês vão ver que a nossa setinha agora, olha lá, ela está apontando para cima. E toda vez que eu for fazer esse movimento, ó, eu posso passar uma, duas, três vezes, ele vai criando para a gente essa deformação no meu polígono, de forma em que eu posso escolher onde quer. É super gostoso trabalhar com isso com tablet. Eu aconselho vocês, se vocês tiverem tablet, experimentem. E você tem as outras opções aqui. Eu vou passar rapidamente só quais são essas opções, só para a gente ver. E antes de passar essas opções, eu vou mostrar para vocês os atalhos que a gente usa sempre muito nesse trabalho. O atalho principal é o B de brush. Se você segura o B de brush, igual a gente estava naquele soft selection, é o mesmo botão, tá? Se você estiver nessa ferramenta e clicar botão esquerdo do mouse, no caso na tablet, só clicar e fazer assim, você vai alterar o raio. Olha lá, aquele raio que a gente alteraria ali numericamente na mão, você segurando o B e arrastando, ele já altera para a gente o tamanho do raio. Então, olha, se eu pegar um raio bem grande e vier arrastar aqui um pull, olha lá, ele vai pegar uma série de polígonos juntos e fazer eles subirem, tá? Então é assim mesmo a nossa ideia. Se eu fizer o meu raio pequenininho e continuar com o mesmo pull, olha lá, ele vai fazer agora mais diretamente onde está aqueles polígonos ali para eu trabalhar, tá? Então só para a gente entender que o B ele aumenta e diminui o nosso brush. E um outro tipo de brush que a gente pode estudar agora rapidamente é esses daqui, ó. A pontinha fina, esse primeiro, ele vai fazer, por exemplo, deixa eu arrastar um pouquinho aqui. Aqui, isso. Se eu fizer o meu brush assim, com ele fininho, ó, ele vai dar uma linhazinha bem fininha ali onde está arrastando, ok? Aí, se ele fizer com a segunda, é aquela que eu fiz, e a terceira é como se ele fosse um quadradão mesmo. Aqui, no caso, ele não vai dar para ver muito fácil,
porque eu estou com estilo presso. Mas olha, o quadradão é mais ou menos assim, ó, ele faz, vamos dizer, o brush inteiro, tá? O brush inteiro ele pega, ele faz assim, ó. Ele não tem uma suavização na borda, olha lá, ele fica como se fosse um dentinho ali, tá? Aqui assim, não sei se dá pra ver muito bem, mas é, vocês fazem um teste aí vão entender isso aí que eu estou explicando. Aí, as outras ferramentas que existem aqui são de Smooth e Relax. A gente vai ver, eu nunca sei qual é qual aqui. Eu vou parar o mouse para ver qual que é. Deixa eu ver qual que é essa. Esse é o Smooth. Então, o que, que o Smooth faz? Ele faz uma suavização nessas formas que foram criadas. Então, se eu vier aqui e apertar o Smooth nesse cara aqui, ó, ele vai como se fosse suavizar, fazendo como fosse um degradê nesse carinha. Eu vou tirar esse display ali que fica ruim, né? Display, Heads Up Display, Poly Count. Isso, agora fica mais fácil da gente ver. Eu posso vir aqui e fazer uma suavização, tá bom? Com o Smooth. Agora, um outro cálculo parecido com o Smooth é o Relax, que é esse segundo aqui. Ele faz como se fosse um Smooth, só que ele não... O cálculo é um pouquinho diferente. Eu não sei explicar para vocês realmente, matematicamente, qual é a diferença dos cálculos, mas o Smooth ele leva em consideração as bordas que estão dos edges próximos do que você está calculando. O relax não, ele faz um relax daquela tensão que está naquele vértex. Então, eu acho que a diferença é essa, mas eu não posso afirmar isso com toda certeza, porque senão eu posso estar enganado. Mas vocês vão testar de um e do outro qual é o smooth, qual é o relax, para vocês entenderem que o cálculo é um pouquinho diferente. Então, se eu aumento o meu pincel e passo todo mundo lá um pouquinho, olha, ele dá uma suavização, a minha geometria vai ficando cada vez mais orgânica. Olha lá, fica uma coisa bem mais suave, tá vendo? Fica uma coisa mais suave com o meu smooth, relax. Esses caras daqui eu nunca usei, eu acho. Pinch, por exemplo, eu nunca usei. Eu não sei o que é. Olha, ele vai fazendo uma puxando para o meio, ó. Isso daqui eu nunca usei. Acho que é novo do Maya 2015, ok? Então olha lá, tô apertando esses polígonos para ficarem mais perto. Esse daqui eu também nunca usei. Vamos ver o que ele é. Olha, ele faz como se fosse movendo a grade, tá? Ele está movendo a grade ali, mas eu deixo para vocês fazerem essa brincadeira aí de descobrir o que é o que nesses caras. E uma coisa legal é que eu posso dar um erase aqui também, ele vai apagar essas últimas pinceladas que eu dei, por acaso ele vai interpretar que essa foi dada na primeira pincelada, e o erase ele vai apagando até um certo ponto o que foi feito numa edição do mesmo modelo. Tá? O erase não confia nele, porque vai chegar uma hora que ele não vai voltar. Olha lá, não está voltando mais, calculou e ele guardou aquilo ali como se fosse a última coisa que ele fez. Tá? O que é legal de se aprender aqui, agora só para finalizar, além do brush que a gente usa aqui, que é o B, para fazer o nosso movimento, eu estou empurrando, olha lá, estou empurrando a minha geometria. E se eu quisesse suavizar, eu poderia vir segurar o Shift e segurar ele vai virar o Smooth. Olha lá, eu segurei o Shift sem mudar aqui para o meu painelzinho, para uma outra opção. Segurei o Shift e estou só passando aqui, ele vira o Smooth. Agora, se eu quiser inverter esse cara, aí eu seguro o Ctrl. Ao invés dele ser o nosso amigo Push, ele vai virar o nosso amigo Pull. Então, nosso amigo, essa é boa, hein? Vai virar a nossa outra ferramenta inversa a relativa. Então, eu tenho aqui ó, o Smooth, eu tenho o Push, eu tenho o Pull, tudo numa mesma, sem eu precisar voltar no meu painel lá e mudar. Então, isso aqui fica muito fácil da gente trabalhar quando a gente utiliza Push, Pull, Smooth, tudo isso daqui através do teclado, que a gente combina com Ctrl, você inverte, Shift você aciona o Smooth, e se você não tiver nada clicado, você está na sua ferramenta. Então isso daqui fica muito fácil de você esculpir alguma coisa dessa maneira. Então, deixa eu ver uma outra coisinha só para finalizar a nossa brincadeira aqui dessa ferramenta, que eu acho que é uma ferramenta super interessante, esse Max Displacement aqui. O que isso quer dizer para a gente? Ele quer dizer qual é o tamanho da nossa setinha ali, ó. Tá vendo uma setinha apontando ali, ó? Qual o tamanho dessa setinha? É o máximo que ela vai aplicar. Se eu aumentar o tamanho desse max aqui para, sei lá,
3, olha lá, nossa setinha ficou grande e uma primeira rabiscada que eu dei aqui no nosso modelo, ele já vai chegar até o max dele lá, tá vendo? Ó? Então ele fica super mais forte. E se eu aumentar super muito forte aqui, ó, uma pequena coisinha que eu fizer, ele vai lá longe, olha. Tá bom? Então isso daí fica bom da gente saber que se eu quiser mexer bem pouquinho na minha geometria, aí eu venho aqui, diminuo essa profundidade que ele tem e vou clicando, 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 porque se eu passar só uma, ele não vai mais do que isso aqui, ó. Tô passando, passando, passando. No mesmo clique eu tô passando, 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 mas ele não vai muito porque o max que ele deu é isso daqui. Vocês coloquem o max que forem de acordo com a escala do seu modelo, porque vai depender muito do modelo que vocês estiverem fazendo. E vocês trabalhem aí com o Shift, com o Ctrl para inverter, com o B para vocês, olha aí, depois que vocês tiverem essa habilidade e experiência um pouquinho maior de fazer essas pinturas, que é muito legal fazer esse tipo de escultura, vocês vão ver que com Shift, Ctrl e etc, você consegue fazer uma escultura bem mais rápido, bem mais fácil na hora de você fazer o seu polígono. Agora, quem gostar muito desse tipo de pintura, de escultura, realmente o Maya não é o melhor software para fazer esse tipo de escultura, de esculpir. Tá? Eu vou dizer para vocês procurarem o ZBrush, escreve assim mesmo, ZBrush, né? Eu acho que aqui no nosso material de estudo ele tem aqui o nome que eu escrevi. Olha, então eu aconselho vocês a procurarem esse carinha daqui, ó, o ZBrush, ou então o Mudbox, que são dois softwares específicos para fazer esse tipo de escultura. Então a gente finaliza aí com a nossa estudo de ferramentas de polígono, isso aí. Valeu!